Amém, aleluias. Como é bom, irmãos, estarmos adorando o nome do Senhor e louvando aquele que é digno. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Atos, no capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluias. Irmãos, essa palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, como eu disse, é uma palavra bem conhecida da igreja, né? A vida de Paulo, que foi acho que o maior ganhador de almas, né, que esse mundo teve, né, além de Jesus, né, sem colocar Jesus nessa lista, mas ele foi o maior evangelista que passou aqui. E a gente fica olhando para a vida dessas pessoas da Bíblia, desses homens de Deus, mulheres de Deus, e fica uma pergunta, né, no coração: meu Deus, mas esse povo, eles eram diferentes. Essas pessoas, eles eram diferentes. Parece que eles iam fazer as coisas e o Senhor chamava eles, e eles faziam tantas coisas para o Senhor, e fizeram tantas coisas, e foram tão úteis na obra do Senhor. E fica aquela pergunta: será que eles eram igual a nós? Será que essas coisas que a gente passa, né, ao longo da nossa vida cristã, que tenta nos parar, que tenta fazer a gente deixar de fazer a vontade do Senhor, essa luta que a gente tem, parece que eles não tinham, porque tudo que eles fizeram, né, e a gente para pensar, tem momentos que eu fico pensando na minha vida, no meu trabalho, em algum lugar, acontecem certas situações e fica aquela pergunta, né? Se fosse Paulo no meu lugar, o que será que ele faria? Daí dá até vergonha da gente. Eu falo: meu Deus do céu. Se fosse Paulo, se fosse Pedro, que tivesse aqui onde eu estou agora, que frequentasse esse lugar que eu frequento, que trabalhasse onde eu trabalho, no meu serviço, se fosse um dessas pessoas no meu lugar, como será que estaria aqui? O que será que eles fariam diferente de mim? E a gente fica às vezes caindo nessas perguntas e pensando como se eles fossem diferentes de nós. Mas na verdade a diferença que eles tiveram de nós é que eles aceitaram verdadeiramente aquilo que o Senhor tinha para eles. E eu queria trazer aqui alguns pontos da vida de Paulo, bem rápido para os irmãos, né, alguns pontos que nos mostra como que ele era igual a nós, né, da mesma maneira que nós, todos que estamos aqui. Paulo não tinha nada mais do que nós, mas ele tomou atitudes diferentes que a nossa. Amém? Bom, primeira coisa que eu queria trazer era o passado de Paulo. Como que era o passado de Paulo? Porque Deus chamou esse camarada, que foi usado na vida, nas mãos do Senhor,
E às vezes a gente olha para o nosso passado e pensa, será que o Senhor também pode me usar? Porque eu não tenho um passado tão legal, né? Eu não nasci talvez num lar cristão, eu não fui uma boa pessoa, e agora? Será que Deus ainda pode me chamar, pode me escolher? Mas lá em Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, vai dizer que ele dizendo dele mesmo: a mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então mostra o passado de Paulo, né, um passado terrível, triste. E se a gente talvez olhasse para a vida de Paulo e fosse escolher naquela época um missionário, um evangelista para ir pregar, tenho certeza que a gente não ia escolher Paulo, pelo passado que ele tinha. Lá em Atos mesmo, onde nós lemos, esses dias eu até comentei na escola bíblica, falei um pouquinho desses versículos aqui, que do passado dele, ó, quem vem na escola bíblica vai lembrar. Atos 8, no versículo 3 diz assim, ó: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. No capítulo 9, versículo 1 e 2, né, onde nós lemos aqui, ó, que ele, respirando ainda ameaças de morte, foi atrás do povo, né, das igrejas, para pegar, para prender, para conduzir aqui presos, sejam homens, sejam mulheres. No capítulo 22, aí já Paulo mesmo dizendo dele, das coisas que ele fazia, no 22, versículo 4, ele diz assim, ó: e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens quanto mulheres. No capítulo 26, ele vai dizer lá no versículo 10, lá no final do versículo: encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Olha o passado desse homem, irmãos. Como que ele foi pesado para aquele povo. Como que ele buscava atrapalhar a obra de Deus naquela época. Achando que estava fazendo um bem para Deus, achando que estava cumprindo a vontade de Deus. Ele ia atrás das igrejas, ele pegava as pessoas, ele levava preso. Na hora de dar o voto, se ia matar ou não, ele votava, pode matar. Então ele tinha muito sangue na mão dele, que ele carregava, de pessoas, de cristãos, que ele buscou, que ele foi atrás. Então mostra aqui o passado desse homem. É um passado terrível, horrível. E talvez alguém aqui tenha um passado igual de Paulo, talvez menos do que o de Paulo, talvez pior do que o de Paulo. E às vezes fica com esse pensamento: será que Deus pode me usar como usou aquele irmão, como usa aquele pregador que eu vi um dia, como usa aquele cantor, como usa aquele homem da Bíblia que eu li, como Paulo, como Pedro, como João? Será que o Senhor pode me usar? Só que esse mesmo Paulo, Jesus disse assim que ele era, para Jesus, um vaso escolhido, para levar o nome dele, de Jesus, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então não importa onde nós estamos, não importa quem nós somos, não importa o nosso passado, nós somos um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Amém? Quantos são aqui um vaso escolhido? Se você está aqui essa noite, irmão, pode ter certeza, você é um vaso escolhido para o Senhor. Se você está aqui, se o Senhor te trouxe até aqui, não foi à toa, é porque você tem valor nas mãos daquele que te fez. E não importa o caminho que você andou, se foi para a direita, se foi para a esquerda, se errou o caminho, se falhou, o Senhor te conhece, o Senhor sabe quem você é, o Senhor sempre esteve contigo e você é para Ele um vaso escolhido. Aleluia. Então já começa a nossa análise aqui da vida de Paulo. Esse primeiro ponto aqui, a gente já se enquadra da mesma forma que Paulo. Se nós temos, quem sabe, um passado terrível, que fizemos muitas coisas erradas, que dava risada dos crentes,
que falava mal, que xingava, isso aí não é nada perto do que Paulo fazia. E olha quem Paulo foi. Então Jesus pode nos usar também. Aleluia. Porque a graça do Senhor, ela superabundou o pecado. Amém? Aleluia. Então esse primeiro ponto, irmãos, nós estamos igualzinho a Paulo. Depois a Bíblia vai dizer das falhas de Paulo, que ele tinha muitas falhas. E ele mesmo confessa isso. Lá no livro de Romanos, se os irmãos quiserem abrir em Romanos, para a gente ler junto, ó, para gravar aí na mente. Romanos no capítulo 7, versículo 14. Olha aqui que Paulo disse aqui, ó. O livro de Romanos, ele traz a questão da lei, né, a questão da lei mosaica, que ela não podia salvar, mas ela apontava o pecado. E ele estava trazendo para aquele povo que agora nós estamos no tempo da graça, que Jesus morreu no nosso lugar, que Jesus cumpriu a lei. Então ele está falando essas coisas e ele vai dizer, falando dele, que ele também precisa de Jesus. Porque aí ele vai dizer, eu sou carnal. Romanos 7, versículo 14. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha a luta que Paulo tinha. O querer estava nele, mas ele não conseguia realizar o bem. Talvez você já se encontrou nesse momento, né, numa situação dessa. E eu já me encontrei numa situação dessa. Onde a gente sabe que a gente sabe fazer o bem e às vezes a gente faz errado. E ele continua no 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E o 24, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha Paulo dizendo quem ele era, como ele precisava estar em Cristo, porque ele sem Cristo, ele vai dizer aqui, ó, que não tem bem nenhum nele, que ele é carnal, que ele é vendido sob o pecado. Assim somos nós. Sem Cristo Jesus, nós somos vendidos sob o pecado. Nós somos carnais. Nós não conseguimos fazer o bem. Nós não conseguimos agradar ao Senhor. Sem Jesus, irmãos, um hino que o pastor ele cantava, né? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, irmãos. É impossível nós agradarmos ao Senhor sem Jesus. Então, o apóstolo Paulo dizendo essas coisas aqui, a gente vê essa luta, essa briga que tinha dentro dele, de querer fazer o bem e às vezes fazer o mal, de querer fazer a coisa certa e às vezes errava, sabia que errava, sabia que falhava. É uma luta que há dentro de nós, é a luta da carne contra o espírito, né? O nosso velho homem, a nossa velha criatura, ele quer ressuscitar todo dia, todo momento, e a gente precisa estar com cuidado sobre isso. O velho homem quer ressuscitar. Agora, nós estamos em Cristo, amém? E se nós estamos em Cristo, a Bíblia vai dizer que Jesus veio na carne, em forma de pecado, apesar dele não ter pecado, ele veio na carne, ele poderia pecar. Ele não veio como um anjo, ele veio na carne. Se ele quisesse pecar, era só ele escolher pecar, mas ele não pecou. Então ele veio em forma de pecado, mas ele venceu o pecado. E se nós estamos em Cristo, agora nós temos autoridade para vencer o pecado também. Se nós estamos em Cristo, nós não somos mais vendidos ao pecado, como Paulo disse aqui. Não somos mais carnais, mas agora somos espirituais. Agora nós estamos em Cristo e podemos vencer o pecado, amém? E por isso que nós devemos sempre continuar nessa luta. Não deixar que o homem carnal, que o homem natural venha ressuscitar em nós.
E aí, é nas respostas, né? Na hora que a gente vai dar uma resposta para alguém, a gente vai responder como o velho homem ou como aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Nas nossas atitudes, como nós vamos fazer, né? Nos nossos compromissos, como que nós vamos agir, nas músicas que nós escolhemos, nos conselhos que a gente vai dar para as pessoas, na internet, nos sites lá quando a gente entra, a gente tem essa oportunidade de entrar na internet como velho homem ou de entrar na internet como nova criatura. E aí, né, aí vem aquilo que eu comecei a dizer aqui. Esses homens de Deus aqui, não tinha, né, internet na época, né? Mas eles tinham outros embaraços na vida também, irmãos, assim como nós temos. E a nossa luta, né, no nosso interior, é uma luta dura. E às vezes eu paro para pensar e fico, meu Deus, mas parece que ficar 30 minutos no celular eu nem vejo passar 30 minutos. É tão assim. Começo a ver um negócio, vejo o outro e dali a pouco vou curtir um negócio aqui da igreja, né? Aí eu vejo um outro vídeo lá, não sei de quem, que legal e tal, e vai 30 minutos, ó, foi embora. E para orar ao Senhor, né? 30 minutos lá, igual o pastor falou, né? Na hora que levanta, faz barulho de porta, né? Parece que demora tanto, né? 30 minutos na frente da televisão para assistir lá um programa, né? Meia hora, 1 hora, 2, passa assim que a gente nem vê. A gente não tem problema em fazer essas coisas, é natural, assim Mas e quando a gente deseja fazer essas coisas para o Senhor, parece que é tão difícil, parece que é tão penoso para a gente ter esses momentos com o Senhor. E a gente vê aí, a Bíblia mostra homens que oravam e que se dedicavam ao Senhor. A gente vê histórias de homens da fé que oravam, trabalhavam 8 horas, lia a Bíblia 8 horas, orava 8 horas. Parece que é tão fácil, mas a mesma dificuldade, irmão, que eles tinham, nós temos também. A diferença é que eles se posicionavam como homens de Deus, eles sabiam do chamado, eles sabiam do propósito que Deus tinha na vida deles, e eles se levantavam e eles venciam. Porque Jesus venceu, nós podemos vencer também. Quando a gente vê essa briga aqui que eu disse aqui, né? Celular versus oração, televisão versus Bíblia, parece que as coisas espirituais são tão fortes, mas não são nada, porque Jesus venceu por nós, e nós temos autoridade e poder para vencer também, porque nós estamos em Cristo. Aleluia. Então nesta noite, o meu pedido aqui ao Senhor, para mim primeiramente, e para os demais irmãos, é que nós possamos sair daqui mais fortes para vencer o pecado, mais fortes para vencer esses embaraços da vida, mais fortes para vencer essas coisas que nos atrapalham, e ser mais espirituais, estar mais ligado nas coisas. Amém? Aleluia. Você recebe essa palavra que você vai sair daqui mais forte para vencer essas coisas que nos atrapalham. São embaraços, não são às vezes nem pecado, são embaraços, mas o embaraço que era só uma coisa de 5 minutos, passa de 10, 20, meia hora, e passa o dia, e depois passa a semana, e passa o mês, e vira um embaraço, vira um problema para nós. Na carreira que nós corremos, esse embaraço que a Bíblia fala aqui, Paulo usava muito o aspecto de uma corrida carreira da fé, né, a corrida que nos está proposta. Então, esse embaraço eram roupas pesadas que eles usavam. Na hora da corrida atrapalhava eles. Então como que eles iam correr uma corrida com a bota de andar na lama? Eles iam perder, eles tinham que andar com uma roupa, correr com uma roupa leve. Então tinha que tirar esses embaraços para na hora da corrida eles chegarem na frente. Podia correr de bota, de lavar o quintal de casa? Podia,
Podia correr de jaqueta, de couro? Podia correr de calça jeans, né? Nem tinha, eu acho, essas coisas na época. Mas para os irmãos entenderem, podia, não era problema isso. Só que eles iam correr, eles iam chegar depois. Então tinha que deixar o embaraço. E na vida cristã é a mesma coisa. Nós podemos fazer muitas coisas, mas essas coisas muitas vezes nos atrapalham. E eu acho que atrapalha mais a quantidade que a gente faz essas coisas. Amém? Paulo teve problemas no ministério também. Olha só, ele tinha um passado cheio de defeitos, um passado obscuro, né? Ele lutava contra o pecado. E ele teve problemas no ministério também. Logo quando ele se converteu, lá em Atos, no capítulo 9, vai dizer lá no versículo 23, que ele logo nas sinagogas pregava que Cristo é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos. E diziam, não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? Então quando ele aceitou a Cristo, e as pessoas começaram a ver, as pessoas começaram a duvidar. Falar, não, mas não é esse cara aí que via atrás das igrejas? Que queria ir pegar as igrejas, perseguir as igrejas, e agora ele está dizendo aí que é salvo? E esse versículo aqui mostra, eu entendi, essa palavra aqui, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Para os levar presos, não está falando aqui, para nos levar presos. Então quem estava falando aqui era alguém que não era da igreja, né? Ele está falando, olha, o Paulo não era aquele que ia atrás das igrejas, e foi para isso que ele veio aqui, para os levar preso, para levar esse povo preso. Então as pessoas olhavam, né, a vizinhança, quem sabe, né, as pessoas ao redor, e falavam, não, esse negócio de conversão, isso aí é mentira, esse cara aí tá por fora. Ele está dando um migué, né, igual diz, está dando um migué para pegar as igrejas aí, está colocando aí uma roupinha aí de crente aí para ir nas igrejas e chegar lá, pegar o povo e prender todo mundo. Esse negócio de conversão aí, isso aí não é verdade não. Então, as pessoas não aceitavam. No versículo 26 vai dizer que os discípulos também, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Os próprios discípulos que pregavam que Jesus morreu, ressuscitou para nos salvar, para nos libertar, para nos fazer uma nova criatura, quando eles viram Paulo, eles não acreditavam que Paulo tinha se convertido. Então Paulo, irmãos, tinha problemas também no ministério dele. Tinha problemas também. Tinha coisas que ele passou também que ele não gostava. Lá no 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24, vai dizer, já depois, já bem mais na frente, Paulo já tinha passado por muitas cidades, ele vai fazer, né, menção lá dos troféus que ele recebeu ao longo da carreira dele, né, como pregador, dos prêmios que ele recebeu, das medalhas, né, de honra ao mérito, porque ele era pregador. Ele vai dizer lá, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, olha o que ele vai dizer: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Tudo isso ele passava. Só que ele não olhava para as circunstâncias, ele não olhava para o exterior, para aquilo que ele estava passando,
para aquilo que ele estava sofrendo. Ele olhava para aquele que o encontrou lá no caminho de Damasco, para aquela luz que brilhou para ele, e ele caiu por terra, e ali a vida dele mudou. Então ele não olhava para aquilo que estava acontecendo quando ele pregava. Ele ia lá cheio de ânimo para pregar para alguém, com aquele pensamento, né? A hora que eu terminar de pregar, ele vai estar chorando, porque essa mensagem aqui vai chorar, né? O amor de Deus é muito grande, né? Ele não vai aguentar. E a hora que ele terminava de pregar, o camarada estava com pedra na mão. Não sei se já aconteceu alguma vez com você, de você ir todo esperançoso para dar uma palavra para alguém, se encher de coragem, fala assim: agora essa palavra aqui, ele não vai aguentar, ela não vai aguentar, ela vai desmoronar, quando ele entender o amor de Deus na vida dele. E a hora que você termina de falar para a pessoa não faz nada. Quando não, fala mal, né? Mas a mensagem e a semente foi lançada. Amém? Aleluia. Então Paulo, irmãos, não olhava para essas coisas, para essas situações. Ele não olhava para aquilo que estava acontecendo ao redor dele. Ele não olhava para a aceitação do povo. Mas ele estava olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então ele teve problemas. Ele teve aí luta contra o pecado. Mas mesmo assim ele permaneceu firme. E da mesma forma, talvez você está passando por um momento assim. Quem sabe os vizinhos, os amigos não acreditam, acham que você está com graça, com mentira, que não vai durar 1 mês, 2, 3, que vai desviar. Quem sabe a família virou as costas, fica dando risada, tirando sarro. Mas não tem problema, porque nós estamos firmados em Jesus Cristo. Aleluias. Nós estamos firmados nele. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Timóteo também: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, todos. Então algum tipo de perseguição nós vamos padecer se nós vivermos piamente. Agora, ele vai dizer também que para todos esses que sofrem perseguições, que querem servir o Senhor piamente, ele também vai dizer que a coroa da justiça está guardada a todos que amarem a vinda de Cristo. Aleluia. De um lado a gente vê as situações que às vezes nos faz entristecer. A perseguição, o virar de rosto de alguém, o falar mal, tirar sarro, mas do outro lado nós vamos ver que a coroa da justiça está guardada. E aí ele vai dizer também lá em Romanos: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Ele era como nós, irmãos. Ele era assim como nós. Ele tinha problemas também, até mais do que nós, mas ele permaneceu firme. E chegando no final, eu queria dizer aqui 2 coisas, porque a gente, olhando para a vida de Paulo, se a gente fizer uma análise, né, a gente tem aí várias coisas que a gente pode olhar para ele e tomar como exemplo. Mas eu queria falar somente nesse capítulo aqui que nós lemos, no capítulo 9, bem na hora da conversão dele. Uma atitude que ele teve aqui, uma frase que ele disse aqui que me chamou a atenção. E a Bíblia, ela é tremenda, né? Ela é tremenda, ela não tem fim, irmãos. A gente lê, e dali a pouco o Senhor fala alguma coisa aqui, e a gente vê um versículo que a gente já leu umas 500 vezes, e já ouviu as pessoas, dali a pouco o Senhor fala de novo, e fala uma coisa nova, ela se renova cada dia. Então lá no 9, versículo 6, quando o Senhor apareceu para Paulo, vai dizer que ele estava tremendo e atônito. Paulo, caído no chão, né? Depois de Jesus dizer para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6, e ele tremendo e atônito, ele disse, isso aqui me chamou a atenção, ó: Senhor, que queres que eu faça? Paulo estava tremendo, caído no chão,
com medo. Aquele que ele perseguia, ele ia atrás dos cristãos para matar, para pegar, para destruir, para prender. E aquele Jesus que os cristãos pregavam estava diante dele. E ele reconheceu a grandeza de Cristo, porque ele não quis partir para a briga. Ele não tirou a espada para falar, então, já que agora eu vou atrás dos cristãos, eu vou atrás de você, porque... Não, ele reconheceu a soberania de Cristo. E nesse momento ele disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Ele poderia dizer, Senhor, tá bom, eu não vou perseguir mais. Senhor, tá bom, eu vou me esconder agora na minha casa e não vou atrás mais de cristãos. Ele poderia obedecer esse Senhor, mas uma obediência, eu não sei nem se existe, né? Se é assim mesmo que fala, uma obediência passiva, onde a pessoa obedece em deixar de fazer alguma coisa, que é bem mais fácil. É muito mais fácil a gente deixar de fazer alguma coisa por amor a Cristo do que fazer outras coisas por amor a Cristo. É mais fácil eu deixar de pecar por amor a Cristo, deixar de falar palavrão por amor a Cristo. É mais fácil abrir mão de algumas coisas, né? Deixar de ser influenciado pela sociedade, mas o difícil é influenciar. O difícil é, em vez de falar os palavrões, falar de Cristo. E Paulo me chamou a atenção nesse versículo justamente por isso. Porque ele não foi omisso, ele não foi se esconder e dizer, tá bom, Senhor, eu não vou atrás mais, eu nunca mais vou falar de ir atrás de cristão. Não, ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? Ele falou, eu vou para cima. Do mesmo jeito que eu persegui, agora o que queres que eu faça, Senhor? Porque agora eu vou seguir ao Senhor. O Senhor vai ser o meu Senhor agora. Então é uma obediência, irmãos, que ativa, que vai atrás, que vai fazer. Né? Jesus vai dizer que bem-aventurado os pacificadores. Então o pacificador é aquele que deixa de fazer alguma coisa, deixa de brigar, porque ele aceitou Jesus, ele é pacificador. Mas Jesus falou, mas bem-aventurado os pacificadores. Então, além dele deixar de brigar, ele vai pacificar a briga dos outros. É uma obediência que marcha, que vai para frente, que ganha terreno. Então ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? E aí o Senhor falou para ele, levanta-te, né, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Então é uma obediência que não fica parado. Uma obediência que, ao invés de deixar de ser influenciado, começa a influenciar. Uma obediência que, em vez de... Ele poderia deixar de perseguir os cristãos, mas ele vai ao contrário, que a verdadeira conversão é isso, né? Ele deixa de perseguir os cristãos, mas muito mais do que isso, ele começa a ganhar pessoas para Cristo. Então essa é uma atitude que me chama a atenção de Paulo, que a gente devia tomar também como exemplo e fazer da mesma forma. Ser obediente ao Senhor. E uma obediência, além de deixar de fazer certas coisas, que isso é necessário, mas uma obediência que vai atrás fazer, Senhor, o que queres que eu faça então? Senhor, como que eu devo agir agora, daqui para frente? E para finalizar, Atos 9, 20, também diz assim: depois dele ter aceitado a Cristo, depois dele ter ficado ali 3 dias sem ver, né, e Ananias orou por ele, e ele voltou a enxergar. Aí ele diz, aí a Bíblia vai dizer em Atos 9, 20, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Paulo teve certeza do chamado, teve certeza da visão que ele teve, daquele momento que ele teve com Cristo, que ele não colocou aquele sentimento de lado na geladeira para esperar uns dias para ver o que ele ia fazer. Não, ele logo nas sinagogas pregava a Cristo. Ele não parou, ele não demorou.
Ele não foi avaliar a situação para ver se ele ia pregar ou não. Ele já foi para cima. E a gente muitas vezes cai nesse mesmo erro. Nesse erro que Paulo não cometeu. De às vezes o Senhor falar com a gente alguma coisa. E a gente ficar, né? Será que é? Será que não é? Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu vou fazer? Será que eu não vou? Paulo não teve isso, irmãos. A Bíblia diz que ele logo na sinagoga pregava. Ele aceitou a Cristo, ele começou a andar uns dias ali com os cristãos, e ele já foi para cima pregar. E ele foi porque ele tinha convicção daquilo que ele aceitou. Ele tinha certeza daquela experiência que ele teve. Quantos têm certeza aqui da experiência com Cristo? Quantos têm certeza aqui que foram alcançados? Que Cristo é o Filho de Deus que morreu no nosso lugar? Nós temos essa certeza, que nós possamos nos levantar também, assim como Paulo, e logo, sem pensar, fazer a vontade do Senhor. Quando a gente para pensar nessa palavra, logo nas sinagogas ele pregava, ele foi sem pensar. A gente quer que as pessoas sejam assim quando a gente pede alguma coisa. Quando você pede um negócio para o seu filho lá, você quer que ele vá logo. Quando a esposa pede alguma coisa para o esposo, a esposa quer que o esposo faz logo o negócio. Né? Se ele não faz, ela fica, né? Que ela quer que faz logo. Quando um patrão lá pede para o empregado para fazer certa, determinada coisa, dá ordem. Se o empregado deixar para outro dia, para outro mês, vai dar problema. Quando é um amigo, quando é alguém que você pede alguma coisa para a pessoa deixa para lá, parece que a pessoa não deu valor naquilo que você pediu. Mas com Paulo foi diferente. Ele não deixou para lá não, ele foi para cima. Ele deu importância para o chamado. Amém?